Graça e paz, irmãos e irmãs. Abra a palavra do Senhor em Números, capítulo 13, para lermos os versículos de 25 a 33. Números, capítulo 13, 25 a 33. Como esse texto é um pouco longo, nós vamos fazer então a leitura alternada. Aqueles que puderem acompanhar pela projeção, por favor, leiam de forma alternada. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Os amalequitas habitam na terra de Nequebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção para transmitir a Tua palavra com fidelidade. Senhor, tem algo muito especial a falar a todos que aqui estão. Pedimos que o Senhor nos capacite, me enche com o Espírito Santo, Senhor, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade, com unção e graça. Ilumina a nossa mente, para compreendermos as lições que estão expostas aqui nesse texto sagrado. Fala conosco, Senhor, fala conosco, pois nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Amados, em 1 Samuel, nós lemos a história de Golias, o gigante filisteu. Durante 40 dias, Golias desafiou o exército de Israel, isso de manhã e à tarde, ou seja, por 80 vezes Golias disse: escolha um homem. Cada vez que Golias chegava e fazia esse desafio, era uma humilhação para o exército de Israel. Escolha um homem. E isso, queridos, era uma proposta para que se evitasse a morte de centenas de vidas, pois num duelo de dois, apenas um perece, e assim livra um massacre de muitas vidas. Aquele que vencesse, o outro se submeteria ao jugo, e assim por diante. Golias, queridos, era um homem de cerca de 3 metros de altura, 2,90 metros para sermos mais precisos. Para nós termos uma ideia, somente a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. É isso mesmo, eu gostaria que você imaginasse o tamanho dessa lança, aonde somente a ponta pesava 7 quilos.
Sua espada era proporcional ao seu corpo, e isso indicava que era uma espada maior do que a comum. Ele estava bem equipado em termos de defesa, em termos de proteção, e além de tudo isso, ele era um herói de guerra, um guerreiro muito experiente. E o resultado do desafio? Nenhum guerreiro de Israel se dispôs a lutar, nenhum soldado se dispôs a enfrentar o gigante filisteu. Até que aparece Davi, um adolescente de 17 anos. Davi, queridos, vê o mesmo problema de que os soldados tinham visto, os soldados de Israel. O mesmo desafio, o mesmo gigante. Só que Davi teve uma perspectiva diferente desse desafio e do desafiante. Davi percebe um ponto fraco no gigante. A Bíblia diz que Davi tinha habilidade com uma arma simples, mas era uma arma de guerra, a funda, pedaço de couro com umas amarras, se colocava a pedra e se lançava, e ela, bem utilizada, podia fazer um grande estrago. Amados, dá para a gente imaginar a cena? Os soldados de Israel viram no gigante só o tamanho do gigante, a força do gigante, a experiência do gigante, a lança do gigante, o escudo do gigante, a proteção do gigante, e recuavam. E Davi, com aquela especialidade numa arma simples, imagino eu que ele olhou assim: meu Deus, uma testa desse tamanho eu não posso errar. E aí lança a pedra, derruba o gigante e com a própria arma do gigante o vence. Mas a grande virtude de Davi, queridos, não estava em perceber o ponto fraco do gigante. A grande virtude de Davi não estava nessa percepção, nesta visão diferenciada. A grande virtude de Davi estava em confiar incondicionalmente em Deus. A grande diferença desse adolescente estava na sua confiança incondicional na pessoa de Deus. Não na força do gigante que o intimidaria, mas na força de Deus que o motivaria. E aí Davi, ao enfrentar, ele diz: tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amados, o mesmo gigante, o mesmo problema, o mesmo desafio, mas expectativas e olhares diferentes. No texto lido, Moisés tinha enviado 12 príncipes, note bem que eram príncipes, líderes escolhidos para uma missão específica, de espiarem a terra prometida. E depois de 40 dias, eles voltaram com relatório. Veja aí o versículo 27, por gentileza, coloca na projeção. Diz o texto sagrado, leamos juntos. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Amados, quando eles levaram os frutos, em outro texto vai dizer que eram uvas gigantes, carregadas com uma vara por 2 homens. Em Deuteronômio capítulo 8, versículos de 7 a 9, Deuteronômio capítulo 8, versículos de 7 a 9, nós vamos ter uma descrição da riqueza desta terra e da prosperidade dessa terra prometida por Deus. Veja só o que diz o texto sagrado: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de
ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeites e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Uma terra próspera, uma terra rica, uma terra abundante. A terra de Canaã, queridos, correspondia à promessa que Deus fizera no passado. Essa terra, esse fruto, a descrição dos espias estavam mostrando de que o que Deus havia prometido, Ele estava para cumprir. A promessa estava diante dos seus olhos. É do jeito que Deus falou. A terra é boa, a terra é rica, a terra é próspera. Amados, esse texto nos recorda que nós, hoje em pleno século XX, somos peregrinos neste mundo. Nós caminhamos em direção à verdadeira pátria, e a nossa terra prometida é a Canaã celestial. E quando nós chegarmos lá, imagino eu, nós diremos: é como o Senhor falou, é como o Senhor disse. De fato, o Senhor estará lá. Não terá choro, nem morte, nem dor, não terá enfermidades, nem sofrimento e nem solidão. É como o Senhor falou. Esses espias chegaram trazendo um relatório e disseram: a terra é como Deus falou. Amados, e quando nós chegarmos na Canaã celestial, adentrarmos a glória celestial, nós vamos dizer: é do jeito que Deus falou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Porém, queridos, 10, e aqui mostra o indicativo de maioria, dos 12 espias, disseram que seria impossível conquistar a terra. Veja aí o versículo 31, o que está escrito. Versículo 31, leamos. Porém, o que é que eles disseram, esses 10 príncipes? Todos: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mas dois espias, 2 príncipes, tiveram uma visão diferente. Eles se posicionaram de forma diferente. Os irmãos estão percebendo aí de que os desafios que nós temos, os obstáculos que nós temos, muitas vezes nós podemos ter perspectivas diferentes. Uns vão olhar para a mesma situação e diz: não tem jeito, não pode, não consegue, não vai dar certo, não vamos atingir a glória celestial. Mas outros, vendo a mesma situação, o mesmo problema, tem uma atitude diferente e diz que com a ajuda de Deus nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Eu não sei qual tem sido a sua atitude diante das adversidades da vida, diante dos problemas e desafios, mas uma coisa eu quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã: olhe na perspectiva de Deus. Tenha a mesma atitude de Davi, que confiava incondicionalmente em Deus. E Deus é aquele quem vai dar os resultados de acordo com a sua soberana vontade. Versículo 30, vamos ler, veja o que esses 2 disseram. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas com a ajuda de Deus, você vai prevalecer em nome de Jesus. Você vai prevalecer em nome de Jesus. Quando você coloca diante dele a sua vida, a sua demanda, a sua situação, você é mais do que vencedor, porque ele promete isso na sua palavra. Amados, 12 príncipes viram as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Somente 2 acreditaram na conquista. Somente 2. Todos nós estamos caminhando rumo à terra prometida. E nessa caminhada, nessa peregrinação, muitos desafios temos a enfrentar na nossa caminhada. Temos gigantes e muitos desafios e obstáculos pela frente. O que é que nós podemos fazer para vencermos nessa caminhada? Como nós devemos nos posicionar? Qual deve ser a nossa atitude? Eu quero logo dizer, queridos, porque estou sentindo isso no coração, tire do seu coração esse sentimento de que não tem jeito e não tem solução. Tire isso do seu coração e comece a afirmar: com a ajuda de Deus eu vou ter a vitória. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com a intervenção divina, eu vou ver a glória de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, sobre as demandas existenciais. Eu verei a glória de Deus. Eu vou prevalecer em nome do Senhor Jesus. Faça como Davi. Eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. É por isso, queridos, que nós queremos meditar no seguinte tema: como vencer os grandes desafios da vida. Como vencer os grandes desafios da vida nessa caminhada de peregrinação que nós temos. Primeira lição, temos só 2 lições aqui. Primeira lição, queridos: como vencer os grandes desafios. Não dê ouvidos às palavras negativas. Amém? Amém. Como vencer? Primeira lição: não dê ouvidos às palavras negativas. Tem muita gente dando ouvido à palavra negativa, viu? Tem muita gente colocando no seu coração sentimentos negativos diante dos desafios para a realização dos nossos sonhos, para a realização de nossos projetos, para a solução dos nossos problemas, para a chegada à terra prometida. É possível que alguém apareça e diga: isso não vai dar certo não, isso nunca foi feito antes, isso não é possível, não vale a pena tentar, você não vai conseguir não há recursos suficientes, as chances de sucesso são mínimas, você está perdendo seu tempo, isso não é para alguém como você. Não há apoio para isso, você está sonhando alto demais. Isso não faz sentido, você vai falhar. Amado, irmão e irmã, não deixe que as palavras dos outros definam seus limites. Amém? Eu vou repetir: não deixe que as palavras dos outros definam seus limites. Só quem pode determinar qualquer coisa na sua vida é Deus, é o seu Pai Celestial, aquele que te ama, aquele que deu seu Filho por você, aquele que é soberano, sábio e que tem o controle de todas as coisas. Somente Ele pode definir alguma coisa na sua vida. O povo de Israel deu ouvidos às palavras negativas dos espias,
Veja aí o versículo 32, veja o que está escrito. E diante dos filhos de Israel, olha o texto, o que é que diz? Infamaram a terra que haviam espiado. Eles falaram mal da terra, eles enxergaram as dificuldades, eles exageraram as dificuldades, espalharam descrença. Eles fizeram com que o povo duvidasse das promessas de Deus e temessem avançar para a conquista. Meu querido irmão, quando a gente empreende alguma coisa, quando a gente compartilha um sonho, quando a gente compartilha um projeto, muitas vezes, em vez de recebermos uma palavra de ânimo, dizer assim, é difícil, mas você consegue, você vai dar certo, com a ajuda de Deus, se apega a Ele, muitas vezes a palavra é somente de negativismo. Não dê ouvido às palavras negativas em nome do Senhor Jesus. E o texto continua aí do 32, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e o povo, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí versículo 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Leiam todos comigo essa parte final. O que é que diz? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também. Vamos analisar esse versículo 33, ele é muito interessante. Éramos aos nossos próprios olhos como o quê? Gafanhotos. Uma visão distorcida de si mesmo. Visão distorcida de si mesmo. Quem estava dizendo nós éramos como gafanhotos? Não era o povo humilde de Israel, mas eram príncipes se achando como um inseto, como um gafanhoto. Os espias demonstraram uma autoestima distorcida e derrotista, comparando-se a gafanhotos diante dos habitantes de Canaã. Isso revela, queridos, uma mentalidade de inferioridade e medo, em vez de confiança em Deus. Não foi Deus quem disse que eles eram gafanhotos, nem os cananeus afirmaram isso. Foi a maneira como os próprios israelitas se viam, como os próprios príncipes se viam. Eram príncipes se vendo como gafanhotos. Como é que você se vê interiormente? Como é que você, quando se olha no espelho, se avalia e diante de Deus? Como, querido irmão, diante das adversidades, você tem se posicionado? Agora, o texto continua e tem algo assim muito mais grave em termos de percepção. E assim também o éramos aos seus olhos. Eles conversaram com aquele povo para saber o que eles pensavam dele? Não. Eles que colocaram na boca deles as suas próprias palavras. Eles não apenas exageraram com insignificantes, mas projetaram esse medo nos inimigos, assumindo que os cananeus também os viam dessa forma, o que não é verdade e o que não era verdade. Isso mostra a falta de fé, meu irmão. E a falta de fé pode distorcer a realidade, levando ao desespero e à paralisia espiritual. Esse relato negativo foi determinante para a incredulidade do povo. E quando uma palavra negativa toma conta do nosso coração, como é difícil mudar, como é difícil reagir diante de uma palavra que se enraiza dentro do coração. E se o seu coração está
carregado dessa palavra negativa e destruidora, em nome de Jesus, hoje se liberte, confiando inteiramente na graça e sabedoria de Deus. Essa palavra negativa levou o povo a rejeitar a promessa de Deus e se recusar a entrar na terra prometida. E como consequência, Deus decretou que aquela geração iria perecer no deserto. Meus amados, como as palavras têm o poder de destruição? Como as palavras têm o poder de destruição? E principalmente quando elas vêm de autoridades, como os pais, como a liderança da igreja. É terrível, queridos. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 28, eu vou pedir que os irmãos coloquem Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. Veja o que diz o texto sagrado: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretessem o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é esse povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Observe aí um padrão. Tudo nos outros é maior, melhor e mais forte. Tudo nos outros é maior, é melhor e mais forte. Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Veja o exagero, até os céus. Mas o que me chama a atenção em Deuteronômio capítulo 1, versículo 28, é quando o texto diz: nossos irmãos, se referindo aos espias, fizeram com que se derretesse o nosso coração. A ideia de derreter o coração no hebraico está associada ao medo extremo e ao desânimo absoluto. Talvez você esteja aqui totalmente desanimado. Talvez você que esteja me escutando agora, nesta gravação, esteja totalmente desanimado por conta de uma palavra ou de uma circunstância qualquer. Essa palavra descreve alguém que perde toda a coragem e a força para agir. Amados, é um termo usado em outros textos bíblicos para descrever quando alguém fica aterrorizado, que se torna incapaz de reagir. E se você está se sentindo assim, incapaz de reagir, porque ouviu e deu crédito às situações difíceis e a palavras negativas, dê crédito à palavra de Deus, quando Ele diz que Ele está com você, que Ele ama você e que Ele quer o melhor para você. Amados, as palavras negativas abalaram profundamente o coração do povo, semeando medo e desânimo, mesmo diante das palavras de Josué e Caleb, quando eles disseram, Números 13 e 30, leamos, queridos, eu gostaria que toda a igreja lesse bem forte. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mesmo Moisés dizendo, Deuteronômio capítulo 1, versículo 29 a 31, veja o que Moisés disse, veja a palavra de Moisés diante do relatório negativo e diante do povo. Versículo 29, então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. Toda a igreja, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito. Veja que coisa maravilhosa esse texto. Moisés está dizendo: Deus vai adiante de nós, Ele vai pelejar por nós. E aí ele dá um fato histórico
segundo tudo o que Ele fez conosco. O Deus que nos tirou do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que abriu caminho onde não tinha caminho, Ele vai estar pelejando a nossa luta. E Ele diz: diante dos olhos, vocês são testemunhas, vocês viram a ação. Meus queridos irmãos, como isso também nos atinge. Deus já fez coisas tremendas nas nossas vidas. Nós temos testemunhos nessa igreja da ação, da operação, do milagre de Deus. E às vezes nós ainda continuamos duvidando. É com o outro, comigo não. Tudo no outro é melhor. E na gente é só coisa negativa. Mude a sua atitude em nome do Senhor Jesus. Mude. No versículo 31, olha aí Moisés continuando: como também no deserto, onde vistes o Senhor vosso Deus, nele vos levou. Agora veja só essa frase, queridos, que coisa extraordinária e linda. Leamos: como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andaste. Moisés está dizendo: olha, Deus vai nos levar como um pai leva o seu filho. Ele vai nos conduzir por todo o caminho. Meu querido irmão, minha querida irmã, coloque isso no seu coração. Deus te leva como um pai leva o seu filho. Deus caminha com você, Ele está com você, Ele está do seu lado, Ele está presente nos momentos mais difíceis da sua história, Ele está ali com você. E aí, conclui dizendo: até chegar a este lugar. Então, o Deus que caminhou como um pai, caminha com o filho, até agora, vai caminhar até a conquista da terra. Veja que coisa terrível Moisés revela no versículo 32. Versículo 32, o que é que diz? Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Da palavra de Josué e Caleb, dessa palavra extraordinária de Moisés, chamando o povo para lembrar do que Deus tinha feito. Meu querido irmão, eu quero chamar você a lembrar o que Deus já fez por você. Lembre do que Deus já fez por você. Você recebeu a iluminação do Espírito Santo e confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Sim, amém. Então você tem a vida eterna, você é filho de Deus e está aguardado para você as mansões celestiais. Se Deus já fez isso, que é a maior obra que pode existir na vida de uma pessoa, será que Ele não vai fazer as demais do pão de cada dia? Do filho, da filha que está se afastando, esfriando, que não quer mais uma comunhão com o Senhor e com a igreja. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, é Deus quem toma conta da nossa família. É Deus. Ontem nós tivemos uma palestra maravilhosa do pastor Jean Marc. A felicidade familiar não é conquistada pelos nossos esforços, mas é uma obra sobrenatural de Deus, do Espírito Santo na nossa vida e na nossa família. É Ele quem é o Senhor, é Ele quem faz a obra, é Ele quem nos conduz em triunfo. O povo deu crédito às palavras dos espias e duvidaram da palavra de Deus. E há um detalhe que eu quero que devemos considerar. Deuteronômio 1:28. Vamos ver mais uma vez esse texto, porque tem um detalhe aqui importante nesse texto, que nós não podemos ignorar. Nossos irmãos fizeram com que se derretessem o nosso coração. Qual é a lição que temos aqui, queridos? Há uma tentativa de transferir a responsabilidade para os espias. Os irmãos perceberam? Nossos irmãos fizeram com que o nosso coração se derretesse. Há uma tentativa de transferir responsabilidade. É claro que os espias tiveram culpa e foram devidamente punidos, mas o povo não foi inocentado. Eles foram responsabilizados pelas suas decisões. Não transfira
ou tente transferir responsabilidades. A decisão que você tomou, por ela você será responsabilizado. Diante de Deus, não adianta transferir responsabilidades. Se você for para o inferno, você vai por não receber a Cristo. Se você está com uma vida cristã estagnada e derrotada, a responsabilidade é sua, não é de outrem, não é de fulano, de beltrano, de cicrano, porque houve isso, houve aquilo, aquela situação, e aí começa a transferir responsabilidade. A responsabilidade é sua diante de Deus. Deus não aceita transferência de responsabilidade. Meu querido irmão, como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? E você está transferindo, não é porque fulano, porque cicrano, porque o pastor, porque o presbítero, porque o diácono, porque nada. Não queira transferir responsabilidade. A responsabilidade é sua. Assuma em nome do Senhor Jesus e coloque diante dele em humildade, e ele vai fazer grandes coisas. Deuteronômio capítulo 1, versículo 34 e 35. Veja o que diz esses dois versículos. Deuteronômio 1, 34 e 35. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, e dignou-se e jurou, dizendo: todos. Certamente nenhum dos homens dessa geração verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais. Olha aí, o Senhor imputando a responsabilidade sobre eles. O Senhor imputa a responsabilidade a quem de direito. Como vencer os grandes desafios da vida? Primeiro, não dê ouvidos às palavras negativas. Segundo, e outra coisa, para que você não esqueça, não deixe que a palavra dos outros defina os seus limites. Segunda lição, persevere em seguir ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Persevere em seguir ao Senhor. Primeiro, não aceita a palavra negativa, destruidora, palavra do inimigo, às vezes manifestando-se de uma forma piedosa através das pessoas. Deuteronômio capítulo 1, versículo 36 e 38. 36 e 38. Veja só o que diz o texto sagrado. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou, darei a ele e a seus, não é somente para ele não, para os filhos dele também, porquanto todos perseverou em seguir ao Senhor. Aí no versículo 38 fala de quem? De Josué, filho de Num, que está diante de ti. Ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Dos 12 espias, apenas 2 se firmaram nas promessas de Deus. Isso também é um indicativo, queridos, de uma verdade espiritual. A porta da perdição é larga, são muitos que entram por ela. A porta da salvação é estreita, e são poucos os que acertam por ele. Números 14, versículo de 6 a 9. Veja o que está escrito, queridos. Esse texto é muito importante para que a gente possa compreender a lição seguinte. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar a terra é muitíssima boa, é como Deus falou. Se o Senhor se agradar de nós, guarde isso no seu coração, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que emana, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto agora, veja a diferença, os 10 se achando como gafanhotos, e esses aqui dizendo, como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco? O Senhor é conosco? Não os temais, o Senhor é contigo, meu irmão, não teme.
O Senhor é contigo, minha irmã, não tema. A atitude do crente diante dos desafios da vida deve ser sempre a mesma de Josué e Caleb: perseverar em seguir ao Senhor, agradar ao Senhor, e somente se agrada ao Senhor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não ser rebelde contra o Senhor, andar em obediência à santa palavra do Senhor, não temer ao homem e crer que o Senhor estará conosco sempre, sempre, sempre. Para o povo rebelde e incrédulo, Deus disse, versículo 40 de Deuteronômio 1: porém vós, veja só o versículo 40 de Deuteronômio 1, veja que palavra triste é essa: porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho. A terra prometida está ali na frente, mas a rebeldia dele, a desobediência deles fez com que Deus disse: vire e volta para o deserto. Volta para o deserto. Volta para o deserto. Vamos ler Números 14:3. Números 14:3. Veja o que esse texto diz. Aqui está ainda o queixume dos israelitas. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Deuteronômio 1:39. Veja aí 1:39. Veja que coisa fantástica e maravilhosa. Aí já é a palavra do Senhor. E vossos meninos, Moisés falando, e vossos meninos, veja só que em Números 14:3, eles estão murmurando, dizendo: os nossos filhos serão presos, os nossos filhos serão mortos, não vai sobrar nada da nossa descendência, não vai sobrar nada do nosso povo. E aí, em Deuteronômio 1:39, Moisés entrega a mensagem de Deus: e vossos filhos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Louvado seja Deus, amados, louvado seja Deus. Em Números, eles inventaram que as crianças seriam presas, mortas e destruídas. Em Deuteronômio, Deus diz que quem decide é Ele, quem decide é Deus. E a decisão de Deus, queridos, é decisão sábia, justa. Deus é justo, Deus é juízo, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é fiel. Como vencer os grandes desafios da vida? Não dê ouvido às palavras negativas, persevere em seguir. Quero aplicar, queridos, essas verdades diante das lutas cotidianas, dos sonhos, dos projetos, dos alvos. Não dê ouvido às palavras negativas, persevere em seguir ao Senhor. Palavra dele. A equipe de louvor, por gentileza. Diante dos obstáculos para chegarmos à Canaã celestial, persevere em seguir ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Persevere. A gente estava estudando a palavra de Deus, falando do que é ser crente. Tem que ter renúncia, tem que ter determinação, tem que ter perseverança. E a palavra é: quem disse que ser crente é fácil? Quem disse que a vida de crente é fácil? Quem disse? Quem disse que a vida de crente é mil maravilhas? Tem lutas, tem desafios, tem gigantes, tem inimigos fortes e poderosos. Só que quem está do nosso lado é maior. Que o Espírito Santo abra os seus olhos. Você não tem que fazer de conta que não é tão difícil. Você não tem que fazer de conta que a situação não é grave. Não é isso. Nós temos que ser realistas diante dos fatos e diante da realidade. Mas o fato maior e determinante
é que Deus está conosco. Ele está com você, Ele está na sua vida, e é Ele quem determina a sua história. É Ele, não as circunstâncias, não os gigantes, não os inimigos. Assim como Davi viu em Golias uma oportunidade de glorificar a Deus, assim como Josué e Caleb confiaram que Deus o faria triunfar, precisamos aprender a vencer os desafios com fé e determinação. Não permita que o medo ou as palavras de incredulidade roubem sua confiança em Cristo. Avance com confiança, meu irmão, em nome de Jesus, porque Deus é justo, é fiel, é misericordioso e sempre cumpre as suas promessas. Nós somos peregrinos, estamos numa caminhada à Canaã celestial, e é Ele quem está conosco. Nesta caminhada temos sonhos, temos projetos, temos desejos, não são fáceis de conquistá-los, mas com a ajuda de Deus a gente consegue, a gente conquista. Que Deus te dê essa conquista em nome de Jesus. Mas lembrando que a conquista maior é a Canaã celestial, e é para lá que nós estamos caminhando, é para lá que você está caminhando. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.